Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo ao seu coração. Sou Cláudio Ivan Nicolau, nós estamos aqui dando sequência a mais uma instrução da Palavra de Deus. Uma palavra de forma bastante prática, bastante simples, mas com conteúdo para que você possa aí estar aprendendo e tendo a oportunidade de agradar ao Deus dos céus, se você desejar pôr em prática. Dando sequência aqui a mais uma videoaula sobre o Apocalipse. Sempre lembrando que o Apocalipse é a revelação de Deus, a revelação de Jesus Cristo ao seu servo João. Aleluias! E que há muitas abordagens, existem muitos assuntos, e nós estamos aqui dando sequência, falando sobre as 7 igrejas da Ásia. Estamos aqui falando agora sobre a terceira igreja, a terceira carta que Jesus escreve ao anjo da igreja de Pérgamo. Vamos nesta videoaula falar sobre a igreja de Pérgamo. Para você que não sabe, a título de conhecimento, a igreja de Pérgamo, a cidade de Pérgamo, ela possuía a terceira maior biblioteca da época, ficando atrás somente de Alexandria e também do Egito. A terceira cidade, terceira localidade onde se possuía a terceira maior biblioteca da época. Já é aqui um ponto de introdução para esta videoaula, e nós estamos aqui aprendendo de forma aplicada, que muitas das vezes o conhecimento secular, a dedicação ao aprendizado secular, e nós podemos dar o nome aqui de secularismo. Nós podemos dar outro nome, de busca por conquistas, de busca por objetivos profissionalizantes. Se não tomarmos cuidados, pode sucumbir à doutrina, pode sucumbir à palavra, pode levar-nos à morte espiritual. Cuidado! Vamos lá. Mais um ponto da igreja de Pérgamo para você ter aí, aprender um pouco mais. Esta igreja, Jesus inicia aqui trazendo uma palavra. No livro do Apocalipse você encontra a partir do capítulo 2, a igreja de Pérgamo. Você irá encontrar Jesus trazendo uma introdução. Aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O que Jesus estava querendo dizer quando ele usa esta palavra? Aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Este segundo ponto nos chama a atenção, que a igreja de Pérgamo, eles tinham um grande temor, e até a determinado ponto é considerável, porque o Império Romano, ele destruía, era avassalador realmente. Mas em se tratando de vida espiritual, muitos que não têm raiz na palavra, às vezes se dobram pelo temor e pelo medo da sociedade, pelo temor e pelo medo das pessoas, abandonam a fé, vivem uma vida de aparência. E na cidade de Pérgamo, muitos cristãos da igreja de Pérgamo estavam se dobrando à idolatria aos imperadores romanos e também a Roma como Estado. Eles reverenciavam Roma como poder, como Estado. Eles então adoravam, então temiam. Quando Jesus usa aquele que tem a espada aguda de 2 fios, Jesus está usando aqui esta espada aguda que os soldados romanos usavam nas batalhas. Os soldados romanos, quando eles iam iniciar as batalhas, aqueles que estavam na linha de frente, eles usavam esta espada aguda de 2 fios. Era uma espada grande, pesada, de muitas as vezes quando se usava essa espada, a destruição que se causava no oponente e no inimigo era quase que mortal. Então Jesus está dizendo aqui que os cristãos, os crentes da igreja de Pérgamo, não deveriam temer e não deveriam se prostrar a juízes e castigos vindos por parte de Roma ou vindo por parte de líderes humanos, mas deveriam temer o reto, o supremo juiz, o Deus Todo-Poderoso, que este sim julga por excelência, este sim
traz, aleluia, o castigo e o juízo a todos quantos, aleluia, estão sobre a face desta terra. Então, aquela igreja estava temendo o juízo, temendo as leis e temendo o castigo dos imperadores romanos, e não estavam mais atentando para que Jesus, sim, ele é o juiz por excelência. Outro ponto importante nesta videoaula, nós devemos entender que muitas das vezes, amados, se nós não nos aprofundarmos na oração e na leitura da palavra, nós incorremos num sério risco de sermos levados, por muitas das vezes, pelos ventos de doutrinas de épocas, como a igreja de Pérgamo estava sendo levada. Ou seja, o comercial, o marketing diário nas ruas daquela cidade e as conversas nas esquinas daquela cidade sempre se falavam sobre Roma, o poderio de Roma, e isto criou um temor, um medo muito grande nos irmãos. Mas aqueles crentes que temem a Deus, que têm uma vida de oração, que têm uma vida de leitura da palavra de Deus, não se deixam amoldar pelos juízes humanos e nem pelos conceitos desta sociedade. Antes teme aquele que tem a verdadeira espada aguda de 2 fios, que é Jesus. Outro ponto importante nesta videoaula é chamar a nossa atenção para o martírio. A palavra testemunha tem a sua origem no grego, que nos diz mártir, aquele que paga com a sua própria vida pelo testemunho do evangelho. Então, nesta igreja de Pérgamo, eu vejo que Jesus, ele não impediu que Antipas, a sua fiel testemunha, fosse morta na defesa da palavra de Deus. Eu vejo com isso que muitas das vezes nos dias atuais, amados, muitas pessoas querem que Jesus retire a cruz, retire a perseguição, retire as afrontas, retire as adversidades, retire as provações e o crente possa ter uma vida de sossego, de sombra e água fresca. Mas eu entendo que muitas das vezes Deus permite que até seja levado à morte. Na história da humanidade, nós vemos que o Coliseu era um lugar em Roma onde muitos pagavam com a sua própria vida. Eram mártires. Então, amados, se você está passando por uma situação e ainda não pagou o preço com a própria vida, mas está passando uma situação muito contrária, saiba que você é uma fiel testemunha. Então não negue a Cristo, não negue a fé, aleluias, nesta situação que você está passando. Espere receber de Deus, assim como Antipas recebeu um elogio vindo da parte do Deus Todo-Poderoso, e a sua recompensa na glória, o galardão no céu, será de grande, aleluia, relevância. Partindo aqui para mais um ponto da igreja de Pérgamo, Jesus traz uma contundente e forte doutrina contra a igreja de Pérgamo, que estava aceitando a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Balaão, no livro de Números, era aquele que foi comprado por um rei inimigo para amaldiçoar. Deus trocava as palavras da boca de Balaão, e ao invés de amaldiçoar, Balaão abençoava o povo. Mas Balaão pecou quando ele, em reunião com o povo, ele instruía, ele aconselhava o povo a imoralidades sexuais e a idolatria. Então aqui, lá na igreja de Pérgamo, alguns líderes, muitos falsos profetas, muitos que se diziam apóstolos da mentira, do engano, apóstolos do cão, estavam tentando trazer à igreja de Pérgamo doutrinas para que se aceitasse a idolatria e a imoralidade sexual. Hoje as doutrinas nas igrejas, muitas das vezes não se prega mais sobre vestimenta, não se prega mais sobre vaidade, não se prega mais sobre esses assuntos porque causam incômodo às pessoas. Use tudo com equilíbrio. Não precisa você querer mostrar o seu corpo para as pessoas. Mostre a sua postura diante dos homens, que Deus se alegrará. Cuidado com o excesso na vaidade,
porque também pode ser um erro e você está incorrendo no pecado. Concluindo aqui, a doutrina dos nicolaítas. A doutrina também dos nicolaítas era uma doutrina que estava tentando adentrar a igreja de Pérgamo. O que isso significa? Era uma doutrina aparentada, assemelhada à doutrina farisaica, que substituía a verdade, a essência da palavra de Deus, por doutrinas de homens, no propósito de unidade, no propósito de comunhão. Você já ouviu falar, aleluia, do ecumenismo? É uma doutrina que poderíamos aqui chamar de doutrina de nicolaítas, que no favorecimento da harmonia, da paz e da união entre os povos, o ecumenismo católico é um exemplo claro. Nem tudo em detrimento à união, em favorecimento à paz mútua, agrada a Deus. Defenda a palavra, defenda o evangelho, defenda a verdade, defenda o amor, defenda a firmeza da palavra de Deus, porque Jesus disse em muitas situações no evangelho: vá e não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Então o pecado nos separa de Deus. Se for para você ter comunhão lá na sua sociedade, ter que adorar uma imagem, não vá. Se for para você ter paz lá no teu bairro e tiver que participar de imoralidades, não vá. Fique com Jesus e Deus irá te honrar. Que Deus te abençoe e te guarde em Jesus. Vai lá no nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, nossa página também no Twitter. Compartilha, divulgue, evangelize já. Deus te abençoe. Amém.